Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsaram muitos demônios e curaram numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Este é o Evangelho desse domingo, 11 de julho de 2021, chamado 15º domingo do tempo comum. Normalmente este trecho do Evangelho de São Marcos é chamado do Evangelho do envio, quando Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2 para esta região aí da Galileia. Porém, nós temos que perguntar algumas coisas para entendermos este Evangelho, interpretarmos e aplicarmos em nossa vida hoje, nas nossas vidas, nossas missões, o nosso testemunho cristão, o nosso serviço, a nossa movimentação na construção da sociedade. O primeiro ponto que a gente precisa perguntar é quem é o Jesus que envia estes discípulos de 2 em 2. E nós não faremos nenhuma divagação aqui de caráter imaginativo, de caráter espiritualizante, mas procuraremos entender quem é o Jesus sobre quem Marcos diz que fez o envio. Esse Jesus de Marcos é o Jesus do serviço, como nós dissemos nas reflexões do Evangelho anteriormente. E ele chegou afirmando que o reino de Deus está próximo, está junto, está ali. Através dele se faria encarnado realidade nesta região da Palestina e no mundo. Então esse Jesus é o realizador do reino de Deus, no meio da humanidade, com a humanidade, para a humanidade. E quando Jesus surge, dizendo que o reino estava próximo, estava junto, ele pedia que as pessoas se convertessem e crescem no Evangelho, isto é, no conteúdo do ensino dele, no conteúdo do reino. É o reino que tem conteúdo que visa despertar a fé como dom de Deus nas pessoas. A segunda coisa que é preciso afirmar é que este Jesus é sucessor de João o Batista. Isto é de fundamental importância para entendermos o envio que ele faz aos seus discípulos. João o Batista é aquele que faz a travessia do Antigo Testamento aportando no Novo. Jesus, então, ao suceder João o Batista, diz claramente que ele não sucede ao javismo do templo opressor, do templo do culto herético, do templo do culto distante do povo, do templo da religião que impõe leis sobre elas, já veremos mais adiante, que oprime, que massacra, o templo da religiosidade do altar, o templo dos sacrifícios de animais e não dos sacerdotes e dos membros da religião que se sacrifiquem com o povo e pelo povo, mas de um sacrifício meramente cultico, separado do povo. Não.
ao suceder João Batista, também é claro que Jesus não sucede nem o Davi, que tem várias quadras de corrupção, de desavenças na vida dele, de provocação de guerras por interesses pessoais, e nem mesmo de Salomão, do templo, que fundador do templo, que o fez explorando os trabalhadores e acentuando a escravatura. Não, Jesus não é sucessor dos reis e poderosos que oprimiram o povo que veio lá do Egito, absolutamente escravizado, descaracterizado como ser humano. Não, Jesus não sucede, Jesus sucede João o Batista. Portanto, Jesus vem da linha dos profetas, daqueles que denunciam tudo isso que eu acabei de enumerar e muito mais. Aqueles que optam pela opressão. Não, Jesus vem pelos profetas que denunciam tudo isso, os profetas pobres, os profetas mártires, os profetas que se disponibilizaram a morrer pelo compromisso com a aliança de Deus, com os pobres, com o povo. Então, portanto, é fundamental afirmar que Jesus é sucessor na linha de João o Batista. Aquele que fez uma experiência nas barrancas de Qumran, na comunidade dos essênios, plantando, cuidando da natureza e dividindo as plantações, os frutos, os produtos entre todos, para que não tenham fome. Jesus aprendeu isso com João o Batista. E se vê João o Batista aqui no próprio envio, quando Jesus pede que seus discípulos se dirijam às comunidades, às famílias, às ruas, aos povos desta região, de forma despojada, de forma pobre, sem apego. Isto é, uma origem e um princípio essênico, batisteniano, que Jesus adota. Esse é o Jesus de Marcos. O Jesus de Marcos é sempre cercado pela multidão, e a gente sabe que a multidão não segue líder seco, líder vazio, líder sem proposta, líder sem carisma, líder que não aponte saídas. A multidão não segue pastor que não guia. Se Jesus era seguido, apertado e até sufocado pela multidão, é porque ele tocava nessa multidão, é porque ele propunha para essa multidão, porque ele era saída para essa multidão, porque ele era cura, porque ele era compartilhamento de pão, de peixes, ele era tudo na satisfação das necessidades mais básicas deste povo. E Jesus, no reverso, no contraditório, era diferente de tudo que aí se impunha sobre o povo, sobre a religião já vista, sobre o templo já vista, sobre o Império Romano, sobre os fariseus, sobre os saduceus, sobre todos aqueles que massacravam e sufocavam o povo. Este Jesus é absolutamente original a tudo que já se experimentou nesta região. Jesus que Marcos propõe, que Marcos apresenta, que Marcos mostra neste evangelho também, é aquele que tem um carinho todo especial, um carisma todo marcante e libertador com o setor mais oprimido da Palestina, que eram as mulheres. Por isso Jesus vai à cama, ao quarto da sogra de Pedro, a cura e a toma pelas mãos. Por isso ele segue Jairo, chefe da sinagoga que o tinha expulsado, para curar a filha de Jairo com 12 anos. Também entrando no seu quarto, coisa proibida pela lei, tocando na moça também, coisa proibida pela lei, estendendo-lhe o apoio, a cura, a fé, para que ela se colocasse de pé. Este Jesus que adota, que se inclina para as mais oprimidas da sociedade da Galileia, é aquele que também para no meio da multidão e diz um toque especial, alguém me tocou. E que não era multidão, era uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo, porque Jesus dá atenção para aquelas que mais sofrem a opressão
da lei, da religiosidade desumana, da religiosidade feita de proibições, da religiosidade feita de isso eu posso, talvez pouca coisa, e isso tudo eu não posso, para oprimir o povo. Tanto é assim que em Cafarnaum, Jesus disse claramente ao curar um homem no sábado, um homem sem poder atuar na natureza, sem intervir na natureza, sem intervir como alguém que transforma a natureza, porque tinha uma das mãos ressequidas. Jesus o curou em pleno sábado, quando os fariseus, sempre atentos para massacrar, para oprimir, para perseguir, para punir, para delatar, para trair, para caluniar, para injuriar. Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isto é, se as leis servirem para o ser humano, elas são boas, são libertadoras, mas se não servirem, para nada mais prestam. Este é o Jesus de Marcos que envia os discípulos, que se inquieta daqui para lá, sem tempo para comer, sem tempo para descansar, totalmente entregue à multidão que atravessa o lago de Tiberíades, vai para o outro lado, opta por curar um homem, contrário aos interesses dos proprietários dos porcos, volta de lá, se encontra com a multidão e atende a todos. É um Jesus do povo, não é de altar. É um Jesus do meio da multidão e não de templo. É um Jesus que cheira a polvo e não a fumaça de sacrifício no altar, de holocausto que não serve para nada. Este é o Jesus apresentado por Marcos, que agora envia os seus discípulos com uma orientação de ponto por ponto a ser praticado que ele adquiriu com João Batista. E manda para o meio do povo, de 2 em 2 cada um. E quem eram esses discípulos? Também é preciso perguntar quem eram eles. Não eram da elite do judaísmo, do templo, das sinagogas, dos fariseus. Eram trabalhadores, eram pescadores, um trabalhador da alfândega. Eram pessoas absolutamente envolvidas com o sacrifício, com a luta, com o sofrimento para angariar a sobrevivência. Portanto, eram pessoas que podiam entender e assimilar, se comprometer com o projeto do seu reino, porque o seu reino era para criar as condições de justiça no meio da humanidade, criando novas relações. Então eram trabalhadores. Pode-se dizer tranquilamente que os primeiros quadros de realização do projeto de Jesus, do envio de Jesus, foi a classe operária, foi a classe trabalhadora, extraída do meio dos escravos e dos abandonados. E foram esses quadros que foram preparados por Jesus e agora enviados. Repito, não foram dos quadros da elite dominante, não foram dos quadros que defendem os interesses dos que exploram, mas dentre os explorados, que defendem os interesses dos pobres. E a estes Jesus determinou que fossem a Galileia, que também é uma região que precisa ser entendida. Uma região sufocada pela presença de Herodes. E aqui no capítulo 5, eu mencionei o Jesus visto por Marcos, apresentado por Marcos, até o capítulo 6 aqui agora. Portanto, no capítulo anterior, capítulo 5, e agora no capítulo 6, ainda se fala no Herodes, que ele matou João o Batista. Herodes que esparramava a violência e o derramamento de sangue na região da Galileia. Tanto é que descobertas arqueológicas recentes demonstram muitos locais, túneis, fósseis de resistência armada do povo que não aceitava o domínio do Império Romano, através principalmente do Herodes, que era um sanguinário. Foi para esta região que Jesus enviou,
uma região invejada pelo mundo inteiro. Por ali transitavam os filósofos, principalmente da corrente dos cínicos, e que faziam as suas pregações, seus ensinos nas praças, nas ruas. Ali estavam os fariseus constantemente sacrificando o povo com as suas leis, com as suas ordenanças, mesmo o povo que não era judeu. Por ali cruzavam aventureiros, os místicos, pregando todo tipo de coisa para o povo. Esta era uma região conflagrada, uma região de ocupação militar por parte de Roma e também de ocupação político-religiosa por parte do templo, que mandava os seus enviados a controlar o povo a todo momento. Jesus mandou os seus discípulos nesta região, para esta região, com uma intenção clara, por São Marcos, que, como eu já informei em reflexões anteriores, foi escrito em Roma, bem mais tarde, quando Pedro, Paulo, Marcos e tantos outros, a comunidade em Roma pequenina, optava pelos escravos e era sofrida pelas perseguições. Então, este evangelho se inspirou no que Jesus fazia nesta região ao enviar os seus discípulos de 2 em 2 para uma região extremamente visada. E o fato de pedir a eles e orientá-los a se hospedarem numa casa, e não pular de casa em casa até retornarem, era o sentido de o estabelecimento de uma relação que ninguém fazia nessa região. Os fariseus não ficavam em casa alguma, porque eles não se hospedavam nas casas dos gentios, dos que eles consideravam pagãos abomináveis. Jesus mandou seus discípulos se hospedarem nas casas, serem acolhidos nas casas, acolher as pessoas que os acolhiam, a compartilhar os seus alimentos, as suas camas, as suas salas de refeição, conversar com elas. Não era só uma pregação e ensino no meio das ruas, das praças, mas nas casas do povo desta região feita de pescadores e trabalhadores. Então, este ato de as pessoas se hospedarem nas casas, muito próprio dos semitas antigos, que gostavam de hospedar os estrangeiros, os transeuntes, os viajantes. Mas Jesus os mandou ficarem na casa. Esta é uma região conflagrada, muito parecida com o que nós vivemos no Brasil hoje, que nós vivemos no nosso mundo hoje, invadido por tremendas forças militares, que servem aos interesses dos poderosos, dos que só querem matar, roubar, assaltar, retirar as riquezas daqueles que produzem e delas não podem desfrutar. Por isso é importante a gente prestar atenção que Jesus mandou os seus discípulos não por uma intuição mística qualquer, mas com uma intenção planejada, para não só aprenderem nesta região, mas para ramificar o seu projeto completamente oposto, contraditório e diferente de tudo o que essas populações viviam, experimentavam e sentiam. O projeto da Boa Nova, o projeto do reino, o projeto de Jesus que vem ensinar a compartilha, mesmo das mais brutais necessidades. Aqui, nesta região, os discípulos tinham uma espécie de uma plataforma, um programa a seguir. Lá no versículo final do capítulo, desse trecho, versículo 13, os versículos 12 e 13, diz qual era um pouco dessa plataforma. Uma delas, pregar. Eles pregaram e converteram. Converter exatamente pela presença, pela ação, pela atuação, pela militância, por se inserirem no meio do povo e também por ensinarem o povo as coisas do reino de Jesus sobre Jesus. Converter e provocar
mudança de mentalidade, mudança do conteúdo do pensamento, mudança da visão de mundo, mudança da percepção de uma sociedade amedrontada, assustada, perseguida, para que as pessoas se encorajassem, se estimulassem a abraçar o novo que vinha do reino. Jesus tinha sido expulso pela sua própria família, diz aqui São Marcos. Sua própria família o achava louco. A sinagoga da sua comunidade em Nazaré, feita de religiosos, o chamou de seguidor do deus Belzebu, deus dos estercos, o deus das moscas. A gente sabe como se chamam as pessoas aqui no Brasil quando começam a falar coisas que desagradam, né? Foi isso que chamaram Jesus. Foi isso que atribuíram a Jesus. Porque esta era uma região sob constante medo. Então era preciso converter, isto é, mudar a mentalidade das pessoas para um novo que chegava, que não tinha nenhuma relação com o terror que aí se impunha sobre as multidões. E os discípulos tinham essa incumbência de ensinar e de converter. E olha, a mudança de mentalidade muda projetos, muda caminhos, muda sonhos, muda falas, muda jeito da gente falar com as pessoas. Era preciso a conversão. A conversão é necessária. Não para o moralismo, não para o legalismo, não para a discriminação, mas para ampliar a visão de mundo, no mundo, para os discípulos de Jesus, para os novos discípulos, novas comunidades. E aí expulsarem muitos demônios. Como já disse também em outras reflexões, a concepção de demônio era a concepção de que haviam muitas divindades. A palavra demônio não quer dizer exatamente, nem sempre quer dizer mal. O mal é pelo que acontecia. De cada um acreditar num Deus. E quando se encontrar, cada um defendia o seu Deus. Daimônio, no grego, língua na qual foi escrito o Evangelho. Quer dizer, muitas divindades. Divisão. Então, quando as pessoas eram divididas, era preciso unificá-las a partir do primeiro projeto da conversão e depois, então, expulsar delas aquilo que divide, aquilo que fratura, aquilo que machuca, aquilo que esvai energia, aquilo que diminui as pessoas. E adoece também. As pessoas endemoniadas, isto é, divididas, amedrontadas, se sentem em estado infernal. Jesus enviou seus discípulos para o inferno onde viviam as pessoas, para desinfernizá-las, para desdemonizá-las, para libertá-las. Isto é uma missão absolutamente indispensável e necessária e que justifica o esparramamento do reino, o reino que se espalhava no meio da multidão para expulsar demônios. E para curar muitos doentes, ungindo-os com óleo. Isso quer dizer que esta região era habitada por pessoas que eram muito doentes, havia muita doença, lepra, problemas mentais, problemas psicológicos, descontroles, exatamente porque não havia o senso da inclusão, não havia o senso da comunitarização, não havia o senso da comunhão, não havia o senso da compaixão, como mais adiante Jesus se referirá e nós mencionaremos isto no Evangelho do domingo que vem, se sobrevivermos a esta semana. Então, o ato de curar os numerosos doentes, o Evangelho faz questão de dizer numerosos doentes, é o ato de tocar nas pessoas, ungi-las com óleo. Uma das poucas coisas que os discípulos deveriam levar era óleo de oliva, com ricas propriedades de cura. Pensar as pessoas. Lembremos de São Lucas, o que ele fala do homem que curou, que levantou o caído à beira da estrada, pensando as suas feridas com óleo. Tocar nas pessoas era necessário.
Tocar nas pessoas, as pessoas se tocarem umas nas outras é um dos sinais do reino que Jesus mandou seus discípulos realizar. Este é o projeto do reino, de pessoas que se tocam, sem se explorarem, sem se erotizarem, sem umas diminuírem as outras, mas pelo contrário, para umas levantarem as outras, curarem, ungindo com óleo. Os discípulos foram levados por Jesus, enviados por Jesus para ungirem as pessoas. Nada melhor do que ungir as pessoas com um óleo santo que cura, que inclui as pessoas nesse novo projeto do reino. Creio, meu amigo e minha amiga, que esta proposta é uma proposta que nós deveríamos pensar, que deveria nos tocar profundamente e nos transformar. Porque hoje se grita, batendo no peito, quanto pecamos por não cuidarmos das pessoas simples, das pessoas humildes, que foram devoradas por milicianos, por fascistas, por fundamentalistas, por picaretas de toda a ordem, que se dirigem ao povo mais humilde para explorar aqui no Brasil, nas nossas favelas, nas nossas matas, nossos rios, nas nossas ruas, nosso transporte coletivo, as pessoas exploradas por tantos outros que só lhes tiram a pele, arrancam couro com carne e tudo. É um desafio para nós nos dirigirmos ao povo para curar, para expulsar dele os seus demônios, os demônios da própria sociedade que oprime, que massacra, que endemoniza, que sataniza as pessoas, que as enche de ódio, que as enche de divisões. Então, este é o projeto do reino de Jesus. Hoje, as pessoas, pleno século XXI, dizem: não, nós nos afastamos do povo e o povo foi abocanhado pelos inimigos dele mesmo e usou o próprio povo contra si mesmo. Pois isso, Jesus já sabia, no primeiro século da nossa era, quando ele mandou seus discípulos para o meio do povo, para o meio da Galileia. Hoje nós temos que fazer as nossas favelas a nossa Galileia, nas nossas ruas a nossa Galileia, nossas casas a nossa Galileia, o nosso mundo a nossa Galileia, para aí trabalharmos a conversão para esse projeto de libertação, esse projeto de confraternização, esse projeto de solidariedade, esse projeto que as pessoas não passam umas pelas outras quando percebem que há alguém doente, mas que levantam, estendem as mãos para solidarizar-se com quem precisa. Que isso seja assim contigo, meu irmão, minha irmã. Que seja assim comigo, que nós nos levantemos, sendo enviados também por Jesus, que nos envia para as Galileias de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.